Você já ouviu falar sobre pneumatologia? E aí, quais são as grandes heresias? Quem são os heresiarcas que negam a pessoa, a divindade do Espírito Santo? Você sabia que o Espírito Santo, conforme narrado nas Escrituras, possui as três faculdades que envolvem a composição de uma pessoa? Será que o Espírito Santo é menor que o Deus Pai e o Deus Filho? Essas e outras questões são pauta da nossa aula de apoio da EBD, Escola Bíblica Dominical, nesta lição de número 9. Olha só, queridos, que bom ter vocês aqui novamente no canal. Uma alegria ter a sua presença sempre aí, assistindo, curtindo, se inscrevendo, compartilhando. Deus continue abençoando você, sua casa e a sua família. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Micael Henrique e todas as semanas nós temos as gravações das videoaulas da EBD dos jovens, EBD dos adultos e também do curso teológico. Para mais informações, você pode deixar o seu contato aí nos comentários e nós vamos aí fazer contato com você. Pois bem, conforme está na capa do vídeo, nós estamos estudando aí em defesa da fé cristã. Já falamos bastante sobre algumas doutrinas, principalmente a cristologia, e hoje nós vamos falar um pouco, meus irmãos, sobre a pneumatologia, que vem a ser a doutrina do Espírito. E aqui nós precisamos pontuar algumas questões interessantes que vão ajudar você, professor, e você, aluno, para essa aula. Então, já aproveita, pega sua revista, sua Bíblia, sua caneta, faça suas anotações, pega a dica que o professor sempre passa de você ir fazendo os seus rabiscos, as suas anotações, a fim de não esquecer os pontos mais importantes. E enquanto isso, já lembre aí de se inscrever no canal, nos ajude a chegar aí nos 1.000 inscritos esse ano, antes do Natal. Estamos juntos nesse desafio. E lembre sempre de curtir o vídeo, deixar os seus comentários. Vamos lá, queridos. Texto bíblico central dessa lição. O texto áureo está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Onde o apóstolo Paulo chama o Espírito Santo de Senhor. Está escrito, ora, este Espírito é o Senhor. Então perceba que nós temos texto paulino, Bíblia Sagrada, mostrando e falando que o Espírito Santo é o Senhor. E nós vamos ver outras referências bíblicas aqui ao longo dessa aula que trabalham essa mesma compreensão. Quando nós vamos para a leitura bíblica, ou o texto aí que vai nortear todos os tópicos da lição, nós temos o Evangelho de João, no seu capítulo 14, e também podemos falar de João, capítulo 16. É importante que você, professor, leia esses capítulos todos. Aqui na revista, por uma questão de diagramação, é necessário resumir os versículos. Agora, no seu estudo pessoal, vale a pena você fazer a leitura de João 14 inteiro e João 15 inteiro. Por quê? São dois capítulos joaninos que tratam diretamente da pessoa do Espírito Santo. E aqui eu já quero trazer uma questão especial para você, porque nós vemos, e aí é importante que você anote, no livro do Gênesis, veja bem, turma,
No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, nós temos, eu vou com mais escuro, para ficar mais claro para vocês aí. No Gênesis, capítulo 1, verso 2, nós vemos o Espírito Santo na criação. O que está escrito lá? Que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, pairava sobre a face das águas. Ou seja, antes mesmo da criação do homem, dos animais, de todo o ecossistema, o Espírito Santo já estava presente. E daqui a pouco nós vamos ver texto bíblico que ele é eterno, e se ele é eterno, ele é incriado. Se ele não foi criado e é eterno, logo, ele é divino. Então nós temos o Espírito Santo na criação. E em Apocalipse 22, 17, nós temos o mesmo Espírito Santo na redenção de todas as coisas. Então você percebe que de Gênesis a Apocalipse nós temos menções ao Espírito Santo. E o nosso propósito é esse. O seu propósito, professor, nessa aula precisa ser esse: apresentar o Espírito Santo de acordo com a palavra de Deus, mostrando a sua deidade, a sua divindade, os seus atributos, a sua personalidade, a fim de que não haja dúvida na mente, no coração dos irmãos, a respeito aí da divindade do Espírito Santo. Agora, vamos avançar um pouquinho. Por quê? A lição coloca para nós, com base em João 14 e João 16, o Espírito Santo como o outro Consolador, e nós temos essa compreensão que ele é Consolador, ele é o Paráclito, que possui a mesma essência do que Cristo. E Cristo disse o que aos discípulos? Não vos deixarei órfãos, eu vos darei, eu rogarei ao Pai, e ele enviará o outro Consolador. E aí é interessantíssimo esse aspecto e essa fala de Jesus. Por quê, queridos? Porque aqui Jesus está fazendo uma referência ao Espírito Santo como aquele que assumiria o papel de Cristo diante da sua igreja. Então você veja bem, Jesus é o alicerce, o direcionador, o guia, o condutor da sua igreja. E ele vai informar os discípulos que passará essa responsabilidade ao Espírito Santo. São poucos que questionam a divindade, a autoridade de Jesus. E se Jesus diz, ele vai assumir o meu lugar, por que questionar então a autoridade e a divindade do Paráclito, do Espírito Santo, do Consolador? Se nós falarmos ainda uma palhinha sobre o Espírito Santo aí, aqui em Gênesis nós temos o Antigo Testamento. Se nós falarmos um pouquinho sobre isso ainda, a expressão clara Espírito Santo, ela vai aparecer 3 vezes. No Salmo 51, versos 11 e 13, e também no profeta Isaías, capítulo 63, versículos 10 e 11. E aqui nós temos essa expressão direta, Espírito Santo, mesmo falando do período veterotestamentário, o Antigo Testamento. Se nós pegarmos a expressão Ruá Elohim, Espírito do Senhor, nós temos mais 11 vezes aí no Antigo Testamento. O Espírito de Deus e o Espírito do Senhor, 25 vezes.
Então, olha só, 3 vezes aqui a expressão Espírito Santo. Aí nós temos 11 vezes Espírito de Deus, Ruá Elohim, e 25 vezes nós temos Espírito do Senhor. Tudo no Antigo Testamento. Então não dá para defender que a ideia do Deus Espírito Santo é apenas uma ideia neotestamentária. Está em toda a Bíblia. Agora, é importante que se diga, que se faça a seguinte pergunta: ele é a terceira pessoa na Trindade? Por que essa pergunta é muito importante? Não é um pecado, não é um erro teológico chamar o Espírito Santo de terceira pessoa na Santíssima Trindade, desde que você explique aos irmãos que não existe grau de importância, de relevância maior de um para com o outro. A igreja acostumou-se a chamar o Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade pelo fato de que no plano da salvação nós temos o Pai que entregou o Filho, que deu o seu Filho unigênito. Lembra de João 3,16? Nós temos o Deus Filho que encarnou, foi gerado no ventre de Maria, nasceu, cresceu como uma criança comum, um ser humano comum, conforme nós já aprendemos, e posteriormente o Espírito Santo assume o papel de condutor, de guia, de aquele que prepara a igreja para o encontro com Cristo. Então, por conta disso, a igreja acostumou-se a classificar primeira, segunda, terceira pessoa da Trindade. Porém, é importante que você explique aos irmãos que o Pai não é maior que o Filho. O Filho não é maior que o Espírito Santo. O Espírito Santo não é maior que o Filho. O Espírito Santo não é maior que o Pai. O Filho não é maior que o Pai. O Filho não é maior que o Espírito. Isso precisa ficar muito claro. Porque nós aprendemos lá na lição do Deus Triuno, repito, não são 3 deuses, é o único Deus, 3 pessoas, e a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo são e estão em plena comunhão e harmonia. Não é bíblica a ideia de terceira pessoa da Trindade no sentido do terceiro ser menor que o primeiro e menor que o segundo, ok? Então escreve aqui embaixo nos comentários para mim saber que você está ligado nessa lição. Escreva aí. Um não é maior do que o outro. O Pai não é maior que o Filho não é maior que o Espírito não é maior que o Pai, o Espírito não é maior que o Filho. Amém? Fica claro isso? Essa ideia de terceira pessoa, ela acontece apenas nesse sentido da revelação bíblica que vai acontecendo aos poucos. Aí nós temos também vários textos bíblicos comprovando a deidade, a divindade do Espírito Santo. Nós temos Juízes 15, livro de Juízes 15, 14, que nos fala que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Agora, em Juízes 16, 20, quando Sansão ali, ele peca, ele entrega o segredo, rompe o pacto que não deveria romper estabelecido em Deus, a Bíblia diz que ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Olha só, o Antigo Testamento, no livro de Juízes, provando que o Espírito do Senhor, é Deus. Aí nós poderíamos ir para outros textos bíblicos que comprovam aí a divindade do Espírito Santo. Por exemplo, Êxodo 17, 7, que fala que eles tentaram o Senhor Deus.
Aí em Hebreus 3, 7 ao 9, o escritor aos Hebreus diz que eles tentaram o Espírito Santo. E nós sabemos que o autor da carta aos Hebreus usa constantemente o Antigo Testamento. Então perceba, o escritor Moisés tentaram ao Senhor, e o escritor aos Hebreus, narrando esse fato, diz, eles tentaram ao Senhor mesmo, mas não foi ao Deus Pai, não foi apenas ao Deus Filho, é ao Deus Espírito Santo. Então perceba, depois nós temos talvez o texto mais gritante sobre isso, seja Atos 5, nos seus versículos 3 e 4. Porque Ananias e Safira resolveram mentir a respeito da herdade que venderam e da oferta que queriam fazer. E aí Pedro diz assim, vocês mentiram ao Espírito Santo. Por que vocês mentiram ao Espírito Santo? E aí, passado um momento, Pedro diz o quê? Vocês não mentiram para os homens, vocês mentiram para Deus. Agora perceba, Pedro está dizendo que eles mentiram ao Deus Espírito Santo. E, por fim, aqui eu quero citar 1 Coríntios 3,16, que o apóstolo Paulo diz o quê? Nós somos santuário de Deus. Aí, o unicismo que nega a divindade, nega a ideia da trindade. Olha, nós somos então só o santuário de Jesus, ok? Aí depois, e que o Espírito de Deus, o Espírito Santo habita em vós. Então, é inquestionável que o Espírito Santo é Deus. Ele é divino. Ele é eterno. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. A Bíblia diz que ele conhece, sonda todas as coisas. E quando nós vamos falar da personalidade do Espírito Santo, respondendo à pergunta da abertura da aula, ele possui as 3 faculdades que compõem toda pessoa. Para ser uma pessoa é necessário ter intelecto. Para ser uma pessoa é necessário ter emoções. Para ser uma pessoa é necessário possuir vontades. E a Bíblia nos mostra isso. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Ele penetra, conhece todas as coisas. Romanos 8, 27 mostra que o Espírito Santo possui a sua inteligência. Romanos 15, 30 e Efésios 4, 30 diz que o Espírito Santo ele é sensível e nós não devemos entristecê-lo. Como que o Espírito Santo é apenas uma força ativa se ele pode ser entristecido? Olha aí. Atos 16, o Espírito Santo determina a vontade dele para Paulo e Silas na obra missionária. Então, o Espírito Santo é plenamente uma pessoa divina, pois ele possui o seu intelecto, a sua capacidade de raciocínio, possui emoções, possui vontades, provando então a personalidade do Espírito Santo. E por fim, queridos, nós podemos falar, comentamos a sua divindade, sua deidade, seus atributos, comentamos aqui um pouquinho sobre esses aspectos, temos as obras do Espírito Santo. Foi ele quem gerou Jesus no ventre de Maria, a Bíblia diz que é ele que concede vida eterna, é ele que guia o seu povo, é ele que é o Senhor da igreja, é ele que santifica os fiéis, ele é o autor do novo nascimento, conforme João 3, tem que nascer da água e do Espírito. É ele quem dá dons espirituais ao seu povo, 1 Coríntios 12. Logo, todos esses textos bíblicos provam as obras do Espírito Santo. E quando nós vamos falar das heresias, aí referente à pneumatologia, nós temos algumas bem simples. Vindo da ideia do arianismo, que negava a divindade de Jesus, eles consideravam o Espírito Santo como uma criatura de Deus.
Ou seja, negavam a eternidade, a divindade do Espírito Santo e consideravam ele apenas como uma nobre criatura que Deus fez. Esses são os arianistas. Depois a lição fala dos tropicianos, que era uma seita do Egito, e eles diziam que o Espírito Santo era como um anjo, ou também como uma criatura, como os arianistas diziam. E os pneumatocianos, eles são chamados assim porque são opositores do Espírito Santo. E aí esses aqui têm um vínculo com as heresias hoje, com as seitas que negam a divindade do Espírito Santo hoje. Por quê? Porque os pneumatocianos negam absolutamente a divindade do Espírito Santo. E aí nós temos um gancho para falar dessa heresia na atualidade. Por quê? Porque alguns grupos negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo, até mesmo fazendo uma tradução desonesta, academicamente falando, da Bíblia, chamando o Espírito Santo apenas de força, colocando que o Espírito Santo é apenas uma forma de Deus agir ou uma forma de Deus aí manifestar a sua força. E infelizmente, irmãos, não há um respaldo bíblico para isso. Falta honestidade acadêmica quando essas pessoas fazem isso. Por quê? Porque eles dizem assim: 21 vezes o Espírito Santo aparece sem o artigo o. Porém, 71 vezes o artigo aparece. Então perceba, querem pegar poucas ocorrências que o artigo o Espírito não aparece e negam 71 vezes que o artigo o aparece. Se for usar essa argumentação falaciosa, tendenciosa, teria que negar a existência de Jesus, porque a expressão de Jesus ou do Cristo acontece 900 vezes no Novo Testamento, 350 vezes aparece sem o artigo o Cristo, o Jesus, porém 550 vezes aparece o artigo. Quando você estuda o grego aí com cuidado, você vai ver que isso não é o ponto mais sério ou mais relevante. E por fim, existe uma outra heresia que vai ensinar que o Espírito Santo foi um grande líder de uma grande religião monoteísta aí, que segue o seu livro sagrado Alcorão, e infelizmente colocam que o Espírito Santo Consolador é o seu profeta. Qual é o grande problema disso? Confundem a expressão parácletos com períclitos, e períclitos não existe na Bíblia, não está no Novo Testamento. Então é uma interpretação forçada para dizer que o Espírito Santo seria um homem. E aí, queridos, é uma heresia gritante, porque nós provamos aqui, a bem da verdade bíblica, que o Espírito Santo é Deus. Ele é digno de toda a honra, glória, louvor e adoração, assim como Deus Pai e o Deus Filho Jesus. Se você chegou até aqui, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Não se esqueça, se inscreve aí no canal, deixa suas dúvidas, perguntas, comentários, sugestões e lembre de curtir esse vídeo e compartilhar com todo mundo. Deus abençoe você e até a próxima aula.